Galera, bem-vindos. Esse é o desafio 30 dias online. Basicamente, a gente vai falar desse método 80-20 para faturar mais trabalhando menos, que para mim é a revolução do personal training híbrido, que é o modelo que eu estou seguindo desde lá de fora, tenho estudado há muitos anos, tenho aplicado há muitos anos. Cada vez mais eu quero deixar isso mais claro para vocês. Beleza? Então, o que eu quero saber de vocês é quantos de vocês já sentiram presos nessa nossa carreira que a gente ama, mas que parece que muitas vezes ela não evolui. Então, dá um oi para mim aí no chat, para eu saber se vocês se sentem assim também. Agora imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma chave, e essa chave vai poder desbloquear não apenas o potencial maior da sua carreira, mas transformar completamente a sua vida como personal trainer. E eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas foi exatamente o que eu pensei há alguns anos. Em 2004, eu estava lá em Nova York, trabalhando como um louco, ganhando pouco dinheiro para a cidade que eu estava. E hoje, 2025, eu estou aqui falando com vocês em Lisboa, tendo meu próprio estúdio, porque trabalho em clientes premiums. Eu tenho curso digital, tenho programa online de treino e eu tenho uma mentoria que eu ajudo na carreira que impacta milhares de vidas de treinadores pelo mundo todo. E o que mudou na minha cabeça? Basicamente uma equação. É uma equação simples, mas é uma equação poderosa que é o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Essa equação ela não é apenas sobre números, é sobre transformação. É o tipo de transformação que foi o segredo que permitiu que treinadores como a Thaís Pacheco passassem de professoras de musculação exaustas para empreendedoras digitais, gerando R$ 80 mil em apenas 7 dias. Hoje, ela tem curso digital, que ela faz esses R$ 80 mil, ela faz evento presencial, que em 2 dias ela gera quase R$ 30 mil, e ela é professora de uma das maiores escolas de pós-graduação digital do Brasil. O Dieguinho Tinoco também saiu de um salário de R$ 4 por hora e hoje ele faz mais de R$ 70 mil mensais. Ele trabalha em casa com a esposa dele, tem um salário de mais 70 mil e já fez mais de R$ 1 milhão com treino online. E nesses próximos 45 minutos, eu vou compartilhar com vocês não apenas essa equação, mas um plano de ação completo para implementar nas suas carreiras. Que esse não é apenas mais um webinar. Para mim, é o ponto de virada na sua jornada profissional. Mas antes da gente continuar, eu preciso de um compromisso seu. Porque esse conhecimento, ele tem o poder de mudar vidas, mas apenas se você aplicar ele na prática. Então, o que eu pergunto para vocês hoje é se vocês estão prontos para se comprometer com a sua própria transformação. Se vocês estão dispostos a deixar para trás os hábitos que vocês tiveram até hoje e abraçar uma nova forma de pensar e de agir. Porque se a sua resposta for sim, você está preparado? Então prepare-se. Porque o que eu vou compartilhar com vocês aqui, nesses próximos minutos, não é apenas informação, mas é uma chave que vai mudar a pecinha na sua cabeça para você evoluir profissionalmente. E essa oportunidade que está diante de vocês, agora, nesse exato momento, é a chance da gente embarcar junto nessa jornada de transformação. E você se preparar para desbloquear o verdadeiro potencial da sua carreira como nunca antes vocês imaginaram. Você vai descobrir como criar um negócio de personal online bem-sucedido aqui mesmo, que alcança, ensina e influencia mais pessoas, permitindo que você ganhe muito mais dinheiro a serviço dos seus clientes e não às custas deles. Para você poder aproveitar a liberdade de tempo e de localização, de trabalhar de qualquer lugar, ao invés de estar preso numa estrutura de trabalho que te deixa num ciclo de dependência de que o seu business só vai dar certo se você estiver 100% pronto a se matar de trabalhar. Você não é um vendedor de produtos e você não é apenas um distribuidor de health coaching para uma empresa de suplementos. Se você está aqui hoje em dia, é porque você é um profissional com muita experiência de campo, já tem sucesso como treinador e como educador físico. E você é um dos melhores naquilo que você faz. Você quer criar mais impacto e você quer ganhar bastante dinheiro e ampliar seu negócio também usando a internet. Só que
Nesse momento, você está se sentindo sobrecarregado, talvez até esgotado, não tem certeza de como alcançar seus objetivos com o modelo de negócio que você tem atualmente, não sabe como levar a sua expertise para o mundo online, se você está no físico, ou talvez você já está no online, mas se sente estagnado porque não consegue escalar seu negócio, que depende 100% do seu tempo e esforço manual. E por isso, essa equação é a resposta do que faltava. Então, essa equação, ela vai ajudar você a mudar o seu negócio e, consequentemente, a sua vida. Mas antes, por que você devia me escutar? Bom, esse sou eu. Eu me chamo Thiago Passos, eu sou CEO e fundador do Evolution Health Studio. E tudo começou há muito tempo quando eu decidi buscar o meu propósito no treinamento, deixando uma especialização na Escola Paulista de Medicina e começar do zero nos Estados Unidos para entrar na área do Strength and Conditioning. Isso me levou a descobrir um monte de coisa e realmente deu início nessa incrível jornada de saúde que já dura 27, 28 anos. Eu não sabia, naquela época, que eu tinha déficit de atenção. E tendo uma inspiração gigante dos meus pais para ser acadêmico, eu descobri que através da atividade física eu poderia galgar no campo acadêmico e ajudar mais pessoas. Tudo isso aí me levou a estudar cinesiologia, ciências de saúde, treinamento funcional, e eventualmente eu comecei a trabalhar como personal trainer e preparador físico de golfe. O problema é que eu estava a trabalhar sozinho durante 12, 14 horas por dia, eu estava sobrecarregado e ganhava mal. Nos primeiros anos, eu vivi quase perto da linha da pobreza quando eu estava lá nos Estados Unidos. Só que agora, a gente vê no canto inferior direito aí, as coisas estão um pouco diferentes, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Em 2001, eu decidi então ir para Nova York para aprender o que eu precisava aprender para ser o melhor treinador que eu pudesse ser. Em 2004, eu decidi me aventurar na internet e iniciar um negócio online. Porque eu percebi que treinar pessoas o dia inteiro, além de ser extremamente cansativo, já havia me feito atingir o meu teto salarial de quantas horas eu conseguia trabalhar por dia e não dava mais para crescer. Daí eu percebi que eu deveria, talvez, levar o conhecimento para os treinadores do Brasil usando a internet. Então, após um monte de vários anos lutando com esse negócio, tentando descobrir tudo por mim mesmo, eu galgava, fuçava a internet, que dá resultado, mas dá um trabalho gigante, eu finalmente alcancei um grande sucesso. Hoje, eu divido isso aqui com vocês, não é porque eu quero me gabar, mas é que tem tanto lixo por aí, tem tanto charlatão e tantas pessoas que se apresentam como guru, especialistas, que nunca fizeram aquilo que eles estão ensinando. Na melhor das hipóteses, eles tiveram a sorte de dar certo na pandemia, de estar no lugar certo na hora certa e estar fazendo alguma coisa. Quando a oportunidade apareceu, os caras abraçaram. Mas eles não criaram um modelo que eles pudessem ajudar vocês a se basear nesse modelo. Eu aposto que isso também chateia você, porque quando a cada terceira ou quarta postagem que aparece online, tem mais um guru de negócio a pregar o que você tem que estar fazendo para o seu negócio dar certo. E eu estou compartilhando isso aqui com vocês, porque eu garanto para vocês que você não vai encontrar outro mentor na área de saúde que tenha a experiência que eu tenho. E tem errado tanto quanto eu tenho, até eu encontrar um modelo que funciona. Deixa eu explicar por quê. Uh, eu criei e vendi a primeira escola de formação de treinadores de kettlebell no Brasil, formando milhares de especialistas e ajudando esses caras a mudarem suas carreiras. Eu certifiquei milhares de treinadores durante a pandemia e fiz mais de 7 dígitos pela internet. Eu tenho os cursos digitais para especialistas aprenderem o conteúdo internacional, que eu sempre aprendi aqui fora, sem saírem do Brasil, e sempre ofereci treinamento online para milhares de clientes pelos programas de acompanhamento digital e uso o meu estúdio particular aqui em Lisboa como estúdio de gravação dos conteúdos que eu uso em todas essas outras áreas da minha vida. Eu criei, eu trabalhei, eu vendi vários negócios de saúde online, faturaram 7 dígitos. Exatamente o tipo de negócio que você quer montar. Eu passo e também passei por isso, por esses problemas, e esses negócios ajudam milhares de pessoas a melhorar a saúde deles ao longo do caminho.
Meu mercado era treinadores, mas o mercado de vocês são clientes onde o modelo pode ser aplicado da mesma maneira. Tudo isso começou lá em 2004 e eu vendi esse negócio cerca de 7 anos atrás, mas continuei influenciando a carreira de milhares de treinadores através de cursos, mentorias, imersões, consultorias e um acesso direto a algo que eu havia realizado na prática. Muitos outros profissionais de saúde começaram a me procurar em busca de conselhos sobre carreira, sobre técnica, sobre empreendedorismo, etc. Eu percebi que existe uma enorme necessidade de apoiar outros profissionais de saúde a partilhar as suas maravilhas com o mundo. Porque não importa o quão bom você seja, se ninguém souber quem que você realmente é. Hoje em dia eu sou amplamente reconhecido como um dos primeiros mentores no setor da saúde e do treinamento através do digital. E por quê? Porque eu realmente pratico o que eu prego. Eu ensino apenas o que eu conheço a fundo. Eu já estou nesse campo há mais de 20 anos, eu já ajudei mais de 1.700 profissionais de saúde e treinadores a expandir negócios e carreiras que estão mudando a vida de milhões de pessoas. Os treinadores que já foram assessorados por mim já geraram fortunas utilizando diversos sistemas que vou apresentar a você nesse treinamento. Aqui estão alguns dos nossos clientes em chamadas de Zoom, dentro dos nossos programas, nossas mentorias, alguns dos nossos eventos ao vivo, as nossas imersões, cursos, certificações. E a gente tenta sempre se juntar no final para relaxar, se divertir. Porque no final do dia é incrível construir negócios que a gente adora, enquanto a gente desfruta de uma família que a gente cria nesses processos e uma vida linda, de qualidade com a família, viajando pelo mundo, fazendo as coisas que a gente mais valoriza. E o motivo de tudo isso é que depois de muitos anos de luta, tentativas e erros, meu primeiro business foi um desastre, até eu entender que eu estava acontecendo e eu eventualmente descobri e apliquei uma fórmula. Essa fórmula transformou tudo para mim e vai transformar tudo para você também. No final desse treinamento, você vai perceber exatamente como essa equação de escala vai ajudar o seu negócio a crescer sem muito esforço. Você vai aprender a escolher o melhor nicho para o seu negócio, por quê? Você vai ter. E assim, se você for um generalista, você vai ter dificuldades. Mas eu vou ajudar você a evitar isso aí. Você vai ter sistemas confiáveis para conquistar clientes, mesmo que ninguém saiba quem você é. E é um processo de 4 etapas que você vai conhecer em breve, tá? Você vai ter diretrizes claras para ajudar clientes online, sem precisar trocar tempo por dinheiro. E se você está a começar sem seguidores, até mesmo sem um site, a maioria dos clientes também está nessa situação, você vai perceber exatamente como isso pode mudar o seu futuro. Fica aqui comigo, porque eu quero falar mais uma coisa. Se você gosta do tipo de coisa que você vê nessa aula, no final você vai poder agendar uma sessão estratégica gratuita com a nossa equipe nos próximos minutos. Mas preciso ser claro, eu estou à procura de pessoas comprometidas e não de curiosos. Quero quem esteja realmente envolvido, não só interessado em trocar ideia. Se você já percebeu que o que está fazendo não está dando certo, que a rotina na academia ou no seu ginásio não é o futuro, que você já está cansado de não receber o que você merece, saiba que as coisas não vão mudar se você continuar nesse mesmo caminho. Tá? Então, em breve, eu vou mostrar exatamente para quem que é isso e o que você vai receber nessa sessão gratuita que eu sempre faço com os treinadores que eu vejo que tem o potencial necessário, tá? Então veja aqui, você consegue se identificar com essa situação? Você sente que está numa roda de hamster, a trabalhar arduamente, mas em excesso? Talvez esteja a fazer muito trabalho sozinho e a sentir-se esgotado. A maior parte dos clientes chega até você por boca a boca, o que é muito bom, mas isso depende totalmente do seu controle? Ou alguém controla isso? Está cansado de depender das redes sociais, gastar um tempo precioso a criar conteúdo que poucos veem? Você acha que cobra pouco e que está recebendo e o que está recebendo não compensa o que você realmente vale? Talvez você sinta que existe um limite no teto de renda que consegue tirar e no quanto pode ajudar pessoas no seu modelo atual de negócio. Isso não é sua culpa. Se você consegue relacionar alguma dessas questões, não se preocupe. O verdadeiro problema é que você não sabe como aplicar a equação da escala. Afinal, o maior risco que os proprietários enfrentam é não perceber os pontos cegos. Você sabe, quando se trata de gerir negócio, assim como na saúde, você não tem ideia do que pode realmente estar a doer no seu corpo. O verdadeiro problema é que não sabe como aplicar a equação da escala.
Então, por exemplo, olha o exemplo do Ale Iene e do Márcio Fontana. Eles eram professores de aula de dança e spinning, professor de sala de musculação, trabalhando mais de 60 horas por semana na academia, não tinham perfil, não tinham website, mas tinham o sonho de deixar de ser apenas mais um. Hoje, eles estão revolucionando a cultura de treino de força em grupo no Brasil. Eles são especialistas de kettlebell, fizeram as nossas formações, o Ale Iene foi quem me ajudou a trazer o kettlebell para o Brasil, e hoje eles têm a Flow, treinamento funcional integrado. Eles fazem, por mês, R$ 64.000 com aula em grupo numa sala de 60 metros quadrados, de 50 metros quadrados. Então, vamos dar uma olhada em como a gente chegou até aqui. Você provavelmente entrou na faculdade de educação física, gastou uma dinheirama, horas de estudo, 4, 5, 8 anos fazendo pós-graduação, estudando, com muito alívio e muita animação, você se formou, mas daí você percebeu o que eu vou fazer agora. Eles não te ensinaram nada como abrir ou gerir um negócio. Então, alguns abriram um estúdio, gastando ainda mais dinheiro, ou pagando o aluguel da sala, ou a taxa de personal, dando uma percentagem a cada cliente que treinava e se sentia a arrastar ao longo do caminho. Você amava tanto ajudar os outros que percebeu que a única forma de ganhar dinheiro era ver os clientes e alunos até a exaustão. Aqueles anos de faculdade foram uma luta para se manter à tona. Agora, pode parecer que está levando a vida sem problemas, está tudo bem exteriormente, tudo parece bem, receita é boa, os outros podem ver o sucesso por fora. Só que no fundo, a gente sabe que essa farsa não vai durar para sempre. Todos nós crescemos no modelo antigo, onde se trabalha para receber. E quando você não trabalha, você não ganha. Então, a gente depende exatamente de cada hora trabalhada para fazer uma grana. Se a gente analisa o impacto da receita ao longo do tempo, a relação ela é linear. Quanto mais tempo os clientes treinam, mais dinheiro a gente se ganha. Mas mesmo se a gente tivesse 24 horas no dia, se a gente não estiver trabalhando essas 24 horas, vamos dizer que a gente trabalhe 16, 18, 12 horas, a gente ainda vai ter um limite na capacidade do atendimento, no número de horas que se pode trabalhar por dia. Então, a bolinha vermelha, ele é esse nosso limite do que a gente consegue trabalhar. O que também se traduz em quantidade de dinheiro e no número de pessoas que a gente atende. Então, tudo que está acima desse teto limite são clientes perdidos, lista de espera, pessoas indo para outro treinador, receita perdida. Não faz sentido. Então, o paciente ou o cliente só melhora quando eles treinam com você. Você só é pago quando treina o cliente. E aí, quando a gente percebe que esse modelo está quebrado. O exemplo que eu quero mostrar para vocês é quem ganha mais, o motorista do Uber ou o CEO da Uber. Pensa na resposta óbvia. Por que será, né? O motorista da Uber na esquerda não tem nada a ver com a equação de escala que funciona a seu favor. E o CEO da Uber na direita, ele tem tudo a favor na equação da escala. Tudo é uma questão de escala, resultando em que o motorista do Uber dirige carros para passageiros o dia inteiro e ganha pouco dinheiro, enquanto o CEO da Uber ganha milhões servindo milhões globalmente. E a maioria dos profissionais admirava os motoristas do Uber em vez de ver os CEOs que faziam a gestão dessas empresas. E eu falo isso porque eu fui assim por mais de 7 anos, até perceber que os empreendedores ricos agem de maneira diferente, né? A maior parte dos profissionais de saúde se assemelha muito mais a motoristas de Uber valorizados do que aos CEOs de um negócio que realmente funcione para eles. Em vez de seguir a curva do tempo pelo dinheiro, que não é sustentável no longo prazo, é importante entender que se ganha não está relacionado ao tempo que se trabalha. As pessoas que ganham muito dinheiro, e digo, empreendedores da área de saúde e treinamento também, além de pessoas bem-sucedidas de outras áreas, percebem que é preciso sair desse gráfico aqui muito rápido, ou o mais rápido possível, né? Eles percebem que o quanto eles ganham não deveria estar relacionado ao quanto eles trabalham. Com o tempo, você pode começar a ganhar ainda mais ajudando os outros, enquanto a quantidade de trabalho diminui bastante, criando assim uma liberdade verdadeira. Você tem que buscar sair
desse gráfico linear através dessa linha verde. Mas, Tiago, como que isso funciona exatamente? O que você tem que fazer é aplicar essa equação para você poder fazer uma escala. Com isso, você pode impactar pessoas em qualquer lugar do mundo sem precisar trocar o seu tempo por dinheiro. Se você decidir parar de perder tempo em trabalho inútil que não traz resultado, você pode dedicar a fazer o que você ama, enquanto a sua renda continua a aumentar. E a equação da escala de saída simples é igual a aprendizado vezes alavancagem. Pensa na saída, na escala, né, no seu rendimento, na receita, no seu impacto, na sua produtividade. Tudo isso é importante quando se fala em escalar o crescimento. Pensa que aprendizagem de habilidades. E alavancagem, elas são os sistemas que você vai implementar no seu business. A gente vai voltar nessa equação várias vezes ainda nessa aula, mas lembra que é isso que a gente está falando, que a aprendizagem de habilidades novas, a alavancagem de sistemas implementados no seu business, são eles que vão trazer os seus resultados. Se você tem se esforçado e ainda não chegou aonde você deseja, pode ser que você esteja apenas fazendo as coisas erradas, ou não tenha as habilidades necessárias, ou tenha falta dos sistemas adequados. É realmente simples assim. É uma dessas coisas que estão acontecendo se você ainda não está onde você gostaria de estar. Só que não é culpa sua. A realidade nunca ensinou essas coisas na escola e provavelmente você nunca considerou isso antes de assistir essa apresentação. Não se culpe. Essa realidade faz com que isso não seja algo que se originou em você. Mas a solução, ela está com você. O que você precisa fazer para que esse roteiro todo funcione é essencial primeiro entender como fechar a lacuna dessas habilidades. Tá? Então, você tem habilidade técnica, você é um bom treinador, senão você não estaria aqui. E mesmo, tipo, vamos pensar que você é um gênio técnico de classe mundial em relação a exercício e treino, que ajuda as pessoas a se desafiarem, tudo isso. Mas o desafio é que talvez isso não seja suficiente, pois as habilidades de negócio, elas podem ser limitadas até só o círculozinho verde que você está. Pois se os rendimentos do seu negócio não são o que você ainda gostaria que fosse, isso não tem nada a ver com as suas habilidades técnicas, e sim com sua ausência de habilidades de negócio. O objetivo aqui tem que ser expandir as suas habilidades. Então, o seu crescimento pessoal vai ser fundamental. E todo crescimento pessoal, todo crescimento vem após o crescimento pessoal. Assim como o empreendedor cresce, assim como os negócios também crescem. Porque não importa quão bom você seja tecnicamente, se ninguém sabe quem você é. O retorno sobre o investimento no desenvolvimento dessas habilidades vai ser crucial. O maior retorno sobre o seu investimento é que você pode ter no desenvolvimento da sua própria qualidade técnica e em instalar os sistemas corretos no seu negócio. Mas, veja, se você está aqui até agora, significa que provavelmente você já gastou um bom dinheiro no seu desenvolvimento técnico. E se você me segue e você gosta das coisas que eu falo, provavelmente algum curso técnico você já fez comigo. Mas quanto que você já investiu no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento dos seus negócios? Provavelmente apenas uma fração do que você já investiu nas suas habilidades técnicas. E que eu gostaria de partilhar aqui sobre como eu posso ajudar você a preencher essa lacuna. Então, o meu objetivo é fazer com que essa sua habilidade de negócio, de sistemas, ela seja equivalente à sua habilidade técnica em relação a exercício e treino. A gente pode fazer isso através de um triângulo, que envolve a pessoa, ou seja, impactando outras pessoas, né, seus clientes, uma nota representando o dinheiro que você deseja alcançar, e o relógio representando o tempo que você quer ter para você de novo, né? A ideia de como devemos fazer isso, a maneira de crescer o seu business, a maneira de escalar o seu business, recuperar a sua vida e fazer o negócio crescer de forma escalável, focando em 3 pilares principais.
atrair leads, converter esses leads, né? Leads são os potenciais clientes. Converter esses leads em clientes e entregar resultados. Essas são as 3 coisas que vão fazer você mais ter sucesso. Então, a gente vai pensar em cada uma dessas partes da escala aqui. Começando pela alavancagem, que a gente se concentra especificamente sobre os sistemas. Esses sistemas, quando forem instaurados, eles economizam muito tempo, muita energia e muito dinheiro. Mas o que é um sistema? É algo incrível que te economiza tempo, energia e dinheiro. E o negócio é uma coleção de sistemas que produzem lucro sobre o serviço de outras pessoas, independente da presença do dono, tá? A realidade é que sem sistemas você tem um emprego. E se você tem um emprego, então você nunca conseguirá criar a renda e a liberdade que você deseja. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atrair leads, atrair potenciais clientes de forma consistente. E isso pode ser feito de 2 maneiras. Galera, agora é a hora de vocês anotarem. Tessa, anota aí, tô te vendo. Presta atenção. Então, o que você tem que fazer é trazer mais clientes para quererem comprar o seu produto. Então, nessa parte de atrair os leads, a primeira coisa que tem que fazer é ter um sistema de venda baseado na sua autoridade social e na mídia social orgânica, onde a gente coloca um conteúdo incrível no mundo. Tá? Então, você tem que colocar posts intencionais no seu Instagram. Você não precisa focar em ter o maior número de seguidores possíveis, mas cada passo que você toma no Instagram, aquele tempo tem que ser bem pensado para que aquilo atraia as pessoas certas. Tá? Então, você ter um Instagram redondinho é mais importante do que ter o Instagram full time, que você faça só aquilo com o objetivo de ser o maior possível, ter o maior número de seguidores possíveis do Instagram. Porque você pode ter milhões de seguidores do Instagram. Se eles não forem seu cliente, aquilo não vai pagar a sua conta. Tá? Então você não precisa de horas e horas todos os dias. O objetivo é trazer pessoas, construir a marca, gerar confiança e criar afinidade com os clientes. A segunda maneira é através do pipeline do cliente específico, que é um sistema de atração de clientes em 4 etapas, com anúncios de mídias sociais bem direcionados. É importante ter um sistema que funcione, entender a profundidade do pipeline do cliente perfeito. Espera aí que eu voltei aqui errado um pouquinho. A pipeline do cliente perfeito, tá? E isso vai ser fundamental, porque as melhores estratégias ajudam os clientes a avançar para onde eles querem ir, e isso pode ser feito 10 vezes mais rápido. Converter clientes e entregar resultados são os outros passos. Mas antes é preciso entender que todo mundo, eles querem o especialista, mas não o generalista. Eles querem o especialista, tá? Quando a gente fala em nicho, da importância de você definir quem você é e com quem você está falando. Porque quando a gente pensa na pirâmide de influência, a gente tem que entender que a maioria de nós, a gente começa como generalista, você tem que ter a base. Mas, eventualmente, a gente se especializa, a gente aprende mais coisa e a gente se torna uma autoridade no seu espaço. E daí a gente vai galgando essa pirâmide de influência e você se torna uma autoridade, e depois você pode chegar até ser uma celebridade no seu mundo, né? Então, na sua cidade, no seu bairro, na sua academia, no seu país. O problema é que quando você é generalista lá embaixo, você acaba caindo numa zona morta, onde os sonhos morrem, que a gente só compete por preço, como qualquer outro treinador ou nutricionista que tenha camiseta escrito personal trainer lá no fundo da camisa, na camisa das costas do cliente. Então, no mínimo, você quer uma especialização e se posicionar suficientemente, e isso vai refletir nas suas mensagens no mercado, e começar a construir a sua marca em torno dos benefícios que isso oferece. Como poder justificar um preço premium, você poder fazer vendas seletivas, onde você não precisa vender a ninguém implorando para eles comprarem. O trabalho duro, né? Ele vai se transformar em um líder daquele mercado
E a demanda por algo assim é realmente interessante, porque daí você fica mais disputado, e daí você aumenta o seu preço, você aumenta o seu valor, você é conhecido e as coisas ficam mais fáceis. Então, é algo que interessa para alguém de vocês, isso aí? Tipo, eu imagino que essa ideia ajuda bastante, né? Bom, é verdade. Vamos encarar a realidade. Um problema que tem quando você tentar ajudar todas as pessoas e não definir para quem você está falando é que a sua mensagem fica diluída, né? Seria o detrimento de ser generalista, tornando a entrega cada vez mais difícil. Por quê? Fica muito difícil de você escalar esse negócio porque você não consegue falar para um público só e aquele público vai receber mais informação cada vez mais específica e pessoas iguais àqueles públicos tendem a crescer cada vez mais e te procurarem. Então, as empresas grandes, elas não querem fazer isso. Elas querem vender para exatamente aquela pessoa que gosta daquele um produto que eles têm. Senão eles não conseguem crescer. Então, pergunta para você mesmo isso aí. Se você tem um vazamento na sua casa, você vai chamar o encanador ou o empreiteiro geral? Se você tem um problema de visão, você vai ao optometrista ou ao médico da família? Você embarca no avião, você prefere um capitão experiente ou um novato que só treinou em simulador de voo? Todo mundo quer a melhor opção, não apenas a opção do meio, o medíocre, né? Assim, também querem os seus clientes. A questão é que os clientes muitas vezes não conseguem encontrar o melhor especialista e acaba trabalhando com um generalista. E a maioria dos treinadores que trabalham em academia com musculação, eles são generalistas. Porque eles são iguais a todo mundo que trabalha com musculação. Então, se você só tem musculação no seu currículo, você é generalista e você está vendendo a mesma entrega que a grande maioria das pessoas que trabalham nesse mesmo modelo. É muito mais difícil se diferenciar. Mas, Tiago, se eu me especializar, isso não vai afastar as pessoas? O mercado especializado não é muito pequeno, mas como que eu vou se eu não conseguir achar essas pessoas online? A resposta provavelmente é sim. Pode afastar alguns, mas realmente você iria mesmo atender todas essas pessoas de outra maneira? Esse mercado é muito pequeno? Por exemplo, há 39 milhões de pessoas que sofrem de enxaqueca, só nos Estados Unidos. Será que o mercado é mesmo tão pequeno? E se você não conseguir encontrá-los online? Bom, daí você precisa de um sistema de mensagem melhor para conectar você à realidade, né? Porque hoje em dia dá para achar todo mundo pela internet se ela tem uma característica que você consegue apontar. Provavelmente as redes sociais não conseguem transmitir que muitas pessoas afirmam ser diferentes. Não é como no Instagram, no Facebook, onde supostamente existem 3 bilhões de utilizadores, né? Boa sorte com isso aí. Mas você tem que se especializar, porque a riqueza ela vai estar no nicho. Então, deixa eu te oferecer uma ajuda mnemônica rápida aqui, quadros, né, para ajudar os clientes a descobrir uma matriz lucrativa de um problema. Então, é importante que a gente encontre problemas que sejam persistentes, que eles estejam sempre presentes e que sejam graves. Tá? Então, olhando aqui, eles têm que ser persistentes, ele tem uma força para insistir, frequência ou repetição do mesmo problema, e eles têm que ter uma gravidade, uma urgência ou uma intensidade desse problema. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem dor de cabeça tensional. Elas têm baixa gravidade, tá? Então, ela tem baixa gravidade e a persistência média. Porque as pessoas, as dores de cabeça vão e vêm, elas tomam Advil, não é uma grande coisa. Então, criar um programa de coaching para dor de cabeça tensional não é uma boa ideia. Porque as pessoas podem lá tomar um Advil e elas seguem em frente, certo? Agora, vamos pensar uma enxaqueca. Elas são um dos melhores mercados, porque é um problema muito, muito grande, tá? Ele é grave, ele tem persistência, incomoda demais. A pessoa tem dor de cabeça a cada 2 dias, dói pra caramba, deixa as pessoas de cama, procura de ajuda. Então, aqui
essa matriz faz sentido trabalhar com esse tipo de público, tá? Então, o que a gente está buscando é como que a gente ajuda clientes a identificar problemas que sejam lucrativos, e esses são os problemas que você resolve para o seu mercado. E você tem que ir atrás de problemas que sejam do tipo sangramento na artéria do pescoço e não problemas como topada no dedão do pé da cama, né? Porque daí não dá para viver disso aí. Então, se as pessoas não estão dispostas a pagar o preço alto pelo seu serviço, talvez elas não tenham clareza sobre como esses problemas podem ser resolvidos, como que você vai resolver os problemas para elas. Então, se você precisa de ajuda com isso, certamente a gente pode dar uma olhada no seu caso em algum momento naquela sessão estratégica. Porque quando você complica muito, a complexidade ela só complica, mas a simplicidade é escalável. Lá nos meus mentorados, e estou vendo aqui, tem várias das minhas mentoradas aqui comigo, a Feira, a Dessa estão aí. O conselho é sempre se escolher um mercado-alvo. Porque se você tentar ajudar todo mundo, você só perde, e isso não significa que você deva perder. Se você foca em vários mercados, você pode levar uma vida cheia de complexidade e esgotamento. Você vai tentar falar com todo mundo e oferecer solução de tudo. Eu sempre acho que você tem que pensar nesse modelo de 4 uns, 4 vezes 1. Um mercado-alvo, uma oferta, um funil, e fica batendo nessas mesmas coisas até você fazer 1 milhão. 1 milhão de reais. Tá? Então, tenha uma oferta. Não tem ainda curso de R$ 97, com upsell de 297, ou desafios gratuitos, ou um monte de produto. Tenha uma oferta. Um mercado-alvo, uma oferta, um funil, 1 milhão. E é importante a gente ter isso para focar os esforços em trazer os clientes certos para comprar o produto certo. Essencialmente, é uma maneira de levar as pessoas a chegarem em você e não se perderem milhões de coisas diferentes até conseguir fazer 1 milhão de reais. Tá? Eu acho que é um modelo bacana de ter como meta. Depois disso, você discute opções, você pode abrir, mas muitas empresas elas entram em falência muito por inchaço de coisas e não por morrerem de fome. O meu primeiro negócio foi isso aí. O nosso negócio faturava 7 dígitos, mas a razão pelo que eu vendi foi que aquilo não era simples. Era muita confusão. A gente tinha muita coisa e acabava que a coisa ficava desorganizada. Parecia um pouco como essa pequena montanha aqui, que tem um monte de caminho para chegar lá em cima. Mas apenas um é o mais rápido, mais inteligente e mais seguro. O negócio anterior que eu tinha era como escalar o Everest, mas explorando cada caminho possível. Então eu fazia as mídias sociais, YouTube, podcast, escrevia livros, gravava DVD, eu montava e participava de congressos, eu dava aula em pós, eu vendia produtos de entrada, fazia funis complicados, trabalhava como treinador lá em Nova York e ainda tinha uma família com esposo e 2 crianças. Né? Então, tipo, a questão é que era um verdadeiro desastre. Eu ajudei milhares de treinadores a terem mais conhecimento, crescer profissionalmente, apareci na televisão nos Estados Unidos, treinava celebridades, tinha matérias na Boa Forma, no UOL, portais de saúde, mas isso foi doloroso, esgotante mentalmente e profissionalmente, e daí eu decidi que ia fazer só uma coisa, mas ia fazer da maneira certa. Então, a primeira coisa, voltando, né, para esse modelinho, a primeira coisa a fazer é ter uma pipeline perfeita de clientes, os clientes chegarem em você. Esse é o ponto de partida. É onde eu tento fazer com que os mentorados se iniciem focando nisso aí. Esse é o formato que preciso que vocês entendam. Quando eu falo sobre a subida do Everest, da montanha lá, é disso que eu estou falando, é achar qual o caminho que ajuda a chegar aonde você quiser chegar, só que mais rápido. E lembre-se, eu estou online há mais de 20 anos, né? Desde o Orkut, e já fiz na internet tudo que você pode pensar, menos OnlyFans. OnlyFans eu não fiz ainda não. Não sei, pagando bem, ó, sei lá. Ah, pensando nessa pipeline de clientes, ela tem 4 passos que você tem que pensar. Primeiro passo é a prospecção previsível. Então, você pode fazer as postagens perfeitas, mas ser previsível ou não é usar ads de mídias sociais para receber mensagem de pessoas certas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você automatiza o seu marketing
você impulsiona leads e você filtra já na entrada quem é cliente potencial. Você não fica apenas postando em todos os lugares, você pode não ter seguidores, nem mesmo no Instagram, mas você pode executar a plataforma de anúncios que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana para você. Daí, segundo, você tem que ensinar a vender. Webinars, por exemplo, que eu estou fazendo aqui agora com você, ele tem esse objetivo. Ele adiciona valor, eu estou ensinando para vender alguma coisa. Então, eu adiciono valor no conhecimento que eu tenho, eu crio uma demanda para eventualmente trabalhar com você, e isso pode potencialmente ajudar a estabelecer a minha autoridade. E isso faz com que eu filtre prospectos. Porque se você está aqui até agora, você está interessado no que eu tenho para falar. Então, eu estou tendo a chance de expor o que eu tenho para você, tá? Então, o que acontece quando alguém assiste uma apresentação dessa? Alguns vão sair após 1 minuto, após 10 minutos. Tudo bem. Você não gostaria de falar com aquelas pessoas de qualquer jeito. Porém, os que ficam comprometidos aqui, uh, essas pessoas é quem que é importante você prestar atenção, porque ela está trocando o tempo dela pelo meu conhecimento. Então eu tenho uma chance de ter uma interação com essa pessoa, no caso vocês. Então, os que ficam eles estão comprometidos. Essas pessoas pagam você com o seu tempo e com a sua atenção. E a coisa mais incrível em se ter uma masterclass dessa, né, um webinar, é que ele, ao assistir a apresentação, mostra para você o seu compromisso e onde ele quer chegar. Isso é bom porque você consegue mais pessoas que estão comprometidas de verdade através desse pipeline. Como dizem os Marines, se você quer mais soldados, facilite a entrada. Mas se você quer os melhores, dificulte a entrada. Mas só tenha potenciais de alto nível. Faz sentido para vocês? O terceiro ponto é fazer perguntas que avaliem a situação. Pode ser um formulário simples online, um Google Form ou um Typeform, que estabeleça a necessidade da pessoa, qualifique os prospectos para o produto que você tem para você oferecer, você convoca o comprometimento dessa pessoa e, mais uma vez, isso vai filtrar os prospectos apenas para você ficar com os melhores na sua mão, porque o objetivo aqui é aplicar perguntas muito específicas, formuladas de forma clara, pois isso é importante para o funil de vendas. O número máximo de pessoas no final significa que você poderia colocar um livro ou um botão para o cara clicar, tipo, quando tem muita gente, mas isso pode ser uma ideia terrível em termos de valor e tempo. Por quê? Quando você tem as pessoas com clientes sérios e comprometidos, isso leva ao passo final, que é o chamado para você fechar o negócio, onde você faz a oferta, que já entraria na coluna de converter o cliente, né? Naquele triângulo lá que eu estava falando. Nesse momento, você vai fazer uma reunião com a pessoa. Isso pode ser uma aula experimental, ou isso pode ser uma chamada, um call de Zoom individual, onde você vai ajudar a pessoa a resolver os problemas dela. Essa conversa não deve ser sobre vendas, mas sim sobre honestidade. Ela vai ter a chance de ganhar a sua confiança. Porque se a pessoa já chegou até aqui, nesse ponto, ela já comprou a sua ideia. Ela já está meio caminho para comprar a ideia que você realmente ajuda as pessoas. Então, quando você chega nesse momento de fazer a oferta, na verdade, essa ligação é para você ajudar a mostrar que o seu programa ele clica com as necessidades da pessoa. Você ajuda ela a expandir a lacuna para mostrar aonde ela está agora, o quão longe aquilo está de onde ela quer chegar. Você vai agitar a dor da pessoa para ela realmente ver o valor que você tem nela chegar nesse lugar. E fazer uma prescrição real sobre o que essa pessoa deve fazer. Você vai falar para ela o que ela precisa fazer para resolver o problema dela. Obviamente, ao concluírem que estão na mesma página, você e o cliente se inscreve no seu programa. Porque ele decidiu que ele queria entrar no seu programa. Tá? E não foi você que convenceu ele a entrar no seu programa. A pessoa decidiu entrar porque entendeu que você era a pessoa certa. Então, esse call, ele parece muito mais uma ligação de consultoria, de coaching, do que uma ligação de vendas. Para falar a verdade, do jeito que eu vejo, vender
é servir o cara. Vender é dar coaching. É tudo a mesma coisa. Apenas a venda de verdade acontece uh, antes deles pagarem, enquanto o coaching acontece depois. Mas o que vai ser falado em ambas as conversas, eles são os mesmos pontos. Você tem que ser honesto para que você esteja ali, porque você quer realmente ajudar a pessoa. Por exemplo, então, em média, os clientes dizem gastar R$ 600 em anúncio na parte da prospecção previsível. Tá? Então, eles põem R$ 600 para obter mais ou menos 200 leads para assistir a sua aula. Desses 200 leads, você converte em 3 ligações, onde você realmente gasta o tempo com a pessoa. Então, o investimento em anúncio é de R$ 600. E lembre-se, se a gente pensa que você está vendendo um produto da maneira que eu acredito que você tem que vender, que é a outra parte, esse produto pode gerar para você mais ou menos R$ 9.600 por ano. Nossa, Tiago, R$ 9.600 é muito dinheiro, ninguém paga isso. Galera, R$ 9.600 por ano significa que o cara treina 3 vezes por semana a R$ 80 a sessão. Questão que você só somou tudo isso. Então, o valor de um cliente por ano é R$ 9.600. Então, você investiu 600, 200 leads, tem 200 leads na sua lista de e-mail. Você ganhou R$ 9.600 com um aluno, você teve um lucro de 9 mil. Vale a pena investir R$ 600 se você conseguir um aluno? É uma conta simples de se fazer. E sem um sistema assim, você pode acabar desse jeito aqui, ó. Eu vou rezar para as pessoas me procurarem, que elas me sigam no Instagram. Por que isso é importante? Porque você precisa de um orçamento para você ser empreendedor. O call to action, né, o chamado à ação, é para o cliente. E a aquisição de clientes, ela deve cobrir o gasto que você tem com anúncios. Então, você investe, mas você vende. Então, isso aí tem que ser parte do seu sistema. Inscrever clientes e gastar 6 dígitos por mês em anúncios é muito ou é pouco? Tá? Então, gastar R$ 10.000 por mês em anúncio é bastante? Depende, se eu fizer 100 mil, talvez não seja. Agora, se eu invisto 10 e ganho 1.000, aí pode ser um problema. A maioria dos nossos clientes vive a realidade sem um sistema, esperando que as pessoas encontrem as coisas. Optar por uma lista de e-mails pode ser uma estratégia, mas você não pode confiar apenas na sorte. Senão, você vai acabar o dia inteiro na tela do celular, postando o dia inteiro, mandando DM para as pessoas. E tem um lugar e uma hora certa para isso. Mas não dá para contar que a gente vai viver fazendo isso o tempo inteiro. Olha o que aconteceu, por exemplo, com o TJ, o Carneirinho. Ele era professor de musculação, ele trabalhava em loja de suplemento em Jundiaí para complementar o salário dele de R$ 10 a hora. E ele foi trabalhar comigo lá em Nova York. E eu ajudei ele a direcionar a carreira dele, igual eu faço com os meus mentorados agora. E hoje ele está como um dos treinadores favoritos das celebridades em Nova York. Além de ser considerado um dos melhores treinadores de Nova York, ele se posicionou para ser respeitado pelos melhores treinadores e pelos maiores atores e atrizes do cinema americano. Ele tem curso digital e dá curso presencial no Brasil e nos Estados Unidos. E ele tem um salário como personal presencial de por volta de US$ 34.500 por mês. Está fazendo R$ 200.000 por mês. Então, aqui está uma coisa interessante, né? Quando a gente pensa nessa equação da escala, onde aprendizagem vezes alavancagem significa os seus resultados, então quando a gente fala sobre aplicação de sistemas, quando a gente melhora as habilidades, a gente também tem uma melhora nos sistemas, a gente melhora também os resultados. O que resta é concluir e atrair leads, o que leva tempo e requer uma autoridade social no seu sistema de vendas. O cliente perfeito, ele está aqui, né? Então, a gente achou, aqui a gente fechou já essa parte de atrair leads. Então, a gente vai pensar agora no segundo pilar, que é converter esses clientes. Deixa eu ver como que está de horário. Putz, eu estou em cima. Então, existem 2 sistemas de habilidades. Instalar um número conversacional, para você ter a chance de falar com as pessoas e fechar negócios, que acontece através de DM, redes sociais e e-mail. Então, o treinador pode ajudar a fechar, olhando para o cliente perfeito, e o pipeline que foi criado para levar as chamadas gratuitas, seja por telefone ou seja por Zoom. O processo, novamente, é o treinador a fechar chamadas de coach, tendo conversas com alguém que faz perguntas, permitindo construir relacionamentos.
Não se trata de fechar vendas, na verdade, mas de abrir relacionamentos. Então, quando a gente pensa como a gente tem que entender isso, né? O que eu quero compartilhar aqui é importante, antes de vender, as habilidades dos sistemas instalados, eles são fundamentais. Uh, por exemplo, quando a gente tinha uma taxa de fechamento de lead frios de 10%, tá? Então, você não fazia todo esse processo, a cada 10 clientes que chegavam em você, você fechava um. Quando você instala isso, vamos dizer que você aumente para 28% de conversão das suas vendas, tá? Então, de cada 20 chamadas realizadas por mês, se você tem 10%, a gente vai ter 2 clientes registrados. Agora, se a gente tem 28%, a gente passa para 6 clientes. Vamos dizer que você tem esse programa de coaching que custa 1.259 por mês, e a gente fez 2 clientes, você fez 2.518 depois de colocar essas 20 chamadas. Se a gente aumenta aqui, a gente triplica usando mais ou menos o mesmo tempo, só porque você tem uma taxa de conversão maior. Mas você ainda teve os 20 clientes que você teve que falar. Então, de novo aqui, quando você aumenta a habilidade, aumenta a escala, a receita e a produção. Incorporar sistemas e habilidades ajuda a ver porque nos últimos 5, 7 ou 10 meses é mais fácil ficar preso em um platô. Isso acontece porque não há habilidade sistema em seu lugar. Vamos falar agora da terceira peça. A gente já falou de atrair leads, a gente já falou em converter clientes. Agora o terceiro passo é entregar resultados transformacionais. Então aqui embaixo a gente tem 1-para-1 e grupos, né? São os dois formatos que a gente pode trabalhar. Trabalhar em 1-para-1 é totalmente legal e a maioria das pessoas ainda se transforma quando trabalha em grupo. Alguns ficam um pouco relutantes em ir para grupos, mas a verdade é que se você quer ganhar mais dinheiro trabalhando menos, você precisa considerar o modelo do grupo. Não tem jeito. E você tem que vender transformação, não transação. E cobrar adequadamente para o que você vai vender. Porque o modelo tradicional ele não é sustentável. Então, se você cobra R$ 100 por cliente e faz 40 horas na semana, você faz R$ 4.000 por semana, R$ 16.000 por mês. Pô, bom pra caramba. Só que, muitas vezes, você trabalha com um monte de clientes que eles tiram completamente toda a sua energia e sua vida. E a coisa é, se isso não é escalável, ele não é sustentável. Se você não consegue trabalhar mais de 40 horas por semana, isso não é escalável, portanto, não é sustentável. Lembra dessa tabelinha aqui? Então, essa linha linear aqui, ela não é escalável, porque o seu limite vai parar aqui no vermelho. Mas, isso aqui não é escalável, né? Mas você trabalhar menos, ganhar mais, ou sair da curva de tempo e dinheiro, isso sim é infinitamente escalável, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz um grupo de treino ou um coaching, você tem um formato mais encorpado. Vamos dizer que custe R$ 1.250 por mês. E você tem 20 clientes por mês entrando. Então, você ainda vai dedicar 20 horas para a semana para esse um grupo. E você dedicar 20 horas por semana para esse um grupo, 20 pessoas a 1.250, você faz R$ 25.000 no mês. E no grupo de treino, você pode ajudar mais de 10 pessoas numa mesma fração de tempo. Ajuda você a construir um negócio real, porque você transforma o seu serviço em produto. Você treina clientes para terem transformações reais, ao invés de estar confinado num modelo quebrado de dependência de academia. E entrega melhores resultados para os seus clientes do que no modelo 1-para-1. Porque você prefere ter 1.000 clientes te pagando R$ 100 ou 10 clientes te pagando R$ 10.000? Menos clientes, você vai ter muito menos dor de cabeça. Você vai atrair, quando você faz um preço premium, atrai clientes melhores, os preços altos passam uma confiança maior, forçam você a criar um resultado incrível e clientes são muito mais dedicados, ou seja, eles têm mais resultados. Então, você tem mais lucro com menos dores de cabeça. Porque no modelo atual, em vez de seguir a curva tempo-dinheiro, o que não é algo sustentável no longo prazo, é importante entender que o que se ganha não está relacionado ao tempo que se trabalha. Olha só, o modelo atual é assim, depende, é como se fosse do médico, né?
ele é bastante transacional. Você vai a uma clínica, ou você fala com um coach, você faz uma sessão, você paga, você passa o cartão de crédito, tá tudo beleza, até a próxima, doutor, tchau. Depois as coisas não melhoram muito. Você tem que voltar para outra sessão, você faz o tratamento, as coisas melhoram por um tempo e depois, de repente, dá tudo errado de novo. Tá? Então, você tem que ir, ver o cara, volta. E ver o cara, volta. Ele fica dependendo do cara. E a razão para isso é que a melhora depende de você, do profissional. Eu realmente acredito que o médico do futuro é o próprio cliente, né? No nosso mundo, quando a gente pensa em grupo de treino, coach, a gente faz as coisas um pouco diferente. A primeira coisa que fazemos é criar um currículo ou... Ai, a ordem das coisas apareceu errado aqui. Mas primeiro a gente cria um currículo com o conteúdo dessa transformação que a gente vai oferecer. Mas a forma como a gente faz isso é o seguinte: a única maneira de você elaborar um currículo é quando você tem um mercado-alvo pontual. O nicho tem que ser específico. Porque você não consegue criar um currículo que todo mundo, de todos os tipos de nichos, se encaixe. Então, se não for nicho, como que você vai oferecer o mesmo tipo de produto? Tá? Então, é fundamental que esse currículo dependa do mercado que você decidiu. Porque se os problemas de cada cliente são diferentes, é impossível criar um currículo que faça com que todos estejam no mesmo trem, na mesma trilha, no mesmo caminho, no mesmo destino. Então, como a gente falou anteriormente, aquele modelo 4 por 1 é um mercado-alvo único, um problema perfeito e lucrativo, uma oferta, e faz isso até você fazer 1 milhão. Além do currículo, pensa no meio aqui. Você tem que ter uma comunidade apoiada sobre esse currículo, não é? Então, quando você tem muitos clientes com necessidades e ideias semelhantes juntos, você cria uma comunidade incrível de clientes que agora se apoiam mutuamente. Então, você tem o apoio do grupo aqui. Assim, nem tudo depende do treinador. E você coloca sobre o coaching, pode ser você ou alguém trabalhando para você, a responsabilidade pelos detalhes, as nuances do seu molinho mágico, né, do seu toque secreto. A chave aqui é que o currículo vai te dar uma enorme quantidade de alavancagem. A comunidade permitirá que seus clientes recebam ainda mais apoio fora do seu tempo pessoal, e daí você entra com a responsabilidade e a cobrança, se você quiser, aqui na parte do coaching. Então a gente chama isso de modelo de gestor da vida saudável. E é isso que a gente ensina e ajuda os nossos clientes a implementar nos seus negócios. Quanto ao currículo, se você está a perguntar como construir o teu programa, como fazer essas coisas, isso eu posso ajudar vocês a fazer. Tem um programa de explicação de como montar e a gente monta esse currículo de uma maneira rápida quando é isso que você está tentando construir no seu business. Mas isso é fundamental em função de um ponto só. O que acontece quando a gente está se afastar de um modelo transacional, né? De você paga e vai. Quando você tem a dependência igual do médico, para um modelo onde os clientes estão muito mais empoderados, né? Que a gente chama aqui de cliente cêntrico. Se a gente pensar nesses quadradinhos azuis como os pontos de contato com você, qual que é a diferença aqui? É que o cliente ele está fazendo o trabalho corretamente, é seguir o currículo no seu próprio ritmo, avançar os processos. Porque mesmo quando você está a dormir, passar tempo com seus filhos, quando você não está a ver o cliente, ele ainda assume responsabilidade pelo próprio trabalho dele. Porque eu nunca conheci um coach profissional que não quisesse clientes mais comprometidos, que não desejasse que os seus clientes ou pacientes saíssem da clínica, da academia ou da sessão e fizessem parte do trabalho por conta própria, né, pelo dever de casa. Isso é um sonho. Você sabe, se os seus clientes se envolverem no trabalho que você faz, eles vão ter muito mais resultados. É como você vai no massagista e recebe uma massagem uma vez por semana. É bom, mas se além disso, o massagista se ensinar 5 ou 6 alongamentos dinâmicos de tecido mole, com liberação miofascial, que você pode fazer em apenas 10 a 15 minutos por dia, você acha que não vai obter resultados ainda melhores? Mesmo processo. É por isso que os nossos clientes, os seus clientes, eles conseguem resultados melhores. Quer estejamos a falar com fisioterapeutas, quiropráticos, osteopatas, praticantes manuais, parece que não tem como isso não funcionar. Eu digo, tudo bem, divirta-se na academia pelo resto da sua vida. Mas se você tiver aberto a ideia que seus clientes podem seguir um protocolo que você tem em mente, isso é incrível. Você quer ser pago pelo que você sabe, não pelo que você faz.
seja pago pelo seu conhecimento, mas não pelo seu esforço físico. E se você não sabe como isso se parece, isso é ainda mais um motivo para você começar a procurar soluções como essa. Você tem que sair do modelo dependente do médico e tem que mudar muito mais para um modelo mais capacitado pelo cliente, onde você ganha mais dinheiro e trabalha menos, conseguindo assim o dobro da renda na metade do tempo. Aqui você trabalhava por 100 a hora, aqui está dando 312,5 por hora. Só que trabalhando metade do tempo. 3 vezes a renda, metade do tempo. Parece um bom negócio para mim. Por exemplo, o caso da Aliciana. Ela era salva-vida em parque aquático, professora de natação a 2,50 a hora, e ela se abriu para melhorar os sistemas e aprender as habilidades novas. Hoje, ela tem cursos digitais, faz mais de 100 mil reais com isso, cursos presenciais de final de semana, onde ela faz mais de 30 mil reais. Ela faz retiros de wellness, 60 mil reais por cada, ela faz 4 no ano, e ela é professora de pós, a maior escola digital do país. Se você quer ver essa possibilidade, ela está aqui na sua frente, tá? Então, quando você olha para essa equação, você vai ter maior rendimento, mais impacto, mais produtividade, mais escala, sendo a fruta de melhora nas habilidades e melhora nos seus sistemas. O fator de impacto de aprendizagem de habilidades vezes a alavancagem do sistema é onde a gente acredita que você vai conseguir muito mais resultado. E eu mostrei para vocês quais são os 3 pilares principais, que são atrair leads, converter clientes e entregar resultados transformacionais. Os sistemas dentro desse pilar permitem criar resultados incríveis. É como se fosse o seu próprio AI, né? O seu chat GPT. Esse sistema acelera a maneira como você cresce o seu negócio, amplia seus rendimentos de uma maneira muito mais eficiente e rápida, e otimizando o tempo que você gasta com os clientes. E é uma experiência completamente diferente poder ter seu negócio auxiliado por um AI em comparação com quando você ainda fazia o treino de cada um dos seus clientes na caneta. Então, se você quer ser a sua melhor versão, do melhor AI como seu negócio, a gente tem que relembrar o que a gente viu aqui até hoje. Então, os seus resultados eles vão ser consequência de novas habilidades que ainda precisa aprender, com a implementação dos sistemas que vão facilitar o seu trabalho. Que um dos principais sistemas englobam a atração de potenciais clientes, que são os leads, né? Convertê-los em clientes reais, entregar resultados muito melhores do que eles imaginavam e organizar um sistema de entrega de transformação que tem um currículo de treinos, mudanças alimentares e de hábitos saudáveis enorme, uma comunidade que dá apoio técnico de integração entre os participantes e você poder atuar como um gestor dessas atividades. Porque a realidade é que se você não está no lugar onde você gostaria de estar, é porque ainda não descobriu o caminho para chegar até lá. Se você soubesse, você já estaria lá. Mas se você não está, e é por isso que você está aqui, né? Então, mais uma vez eu quero te dar os parabéns. Por quê? Se você soubesse, você já estaria lá. E para que você consiga atrair clientes incríveis dentro de um modelo muito mais previsível e consistente, aumentar a sua renda em 10, 20 mil por mês trabalhando menos, poderá ajudar mais pessoas sem trocar o seu tempo por dinheiro, trabalhar de qualquer lugar que quiser, viver a vida nos seus próprios termos. Eu pergunto para vocês, até agora, o que a gente viu aqui, dá para ajudar para vocês se organizarem? Sim? Não? Dá um joinha para mim aí, que eu estou de olho. Vocês acham que valeu a pena? Tempo, ó, eu estendi mais que 1 hora aqui, mas eu acho que valeu a pena. Você se sente mais confortável para aumentar o valor dos produtos quando você tem essa visão? Você conseguiria aplicar alguma dessas ideias no que vocês já fazem no dia a dia? E seria justo dizer que se você usar essas técnicas, você ia ter uma vantagem gigante em relação aos seus concorrentes? Porque eu acho que você poderia pegar tudo isso que eu falei e montar e aplicar isso por conta própria, né? Um, Se essa fosse a sua única opção, você ainda teria um ótimo começo para fazer tudo isso aí. Mas, e se houvesse outra opção? Uma opção que permitisse que a gente fizesse isso juntos?
Você acha que nessa situação poderia capacitá-lo com todos os recursos para empilhar as cartas a seu favor e tornar o sucesso quase inevitável? E se eu tivesse atalhos, suporte, insights que fossem ainda mais profundos e completos para obter o resultado que você quer, deseja e merece? Se eu tivesse essa opção para você, você adoraria saber mais sobre ela e o que ela poderia fazer para você? E é por isso que eu vim trazer para vocês a solução que talvez vocês precisem, que eu queria apresentar para vocês, a Mentoria Express Evolve, que é um método simples para escalar a sua carreira de treinador em 2025. Eu fiz com que em apenas 30 dias você pode ter um produto finalizado em suas mãos, remodelar a embalagem ideal para a sua carreira, desenvolver uma estratégia de vendas eficaz e criar um plano para gerenciar e treinar seus clientes online. A ideia dessa mentoria Express é que em 30 dias você terá um perfil de Instagram profissional que inspira confiança e passa autoridade, um novo produto para você gerar renda digital ou presencial, uma estratégia de atração, captação e vendas para novos clientes, um script de relacionamento pelo Instagram e pelo WhatsApp e um script de sessão experimental, online ou presencial, para você converter seus produtos mais high tickets, preço mais alto, e ter a confiança de como aplicar esses processos desse momento em diante por conta própria. Em 30 dias, para você finalmente mudar a direção da sua carreira. Você vai fazer uma sessão estratégica comigo para definir a direção que a gente vai. Você vai ter acesso a todos os conteúdos gravados na minha mentoria internacional de carreira de 1 ano. A gente vai fazer 4 sessões em grupo para executar todas as tarefas pré-definidas no período de 1 mês. Acesso a todas as formações técnicas de exercício que eu tenho no meu Hotmart, que é Kettlebell Evolution, Running Essentials, Training Session Kettlebell. Vai ter e-book de prompts de AI, e você vai ter e-book de headlines e frases para você ter postagens direcionadas para personal trainers nas suas mídias sociais. E ó, essa metodologia na mão dos treinadores certos, ela vale tranquilamente R$ 20.000. Só que o meu objetivo é empilhar essas habilidades e sistemas a favor de vocês, meus clientes. Então, um investimento de R$ 10.000 deve proporcionar, até mesmo para um treinador menos experiente, um retorno sobre esse investimento de pelo menos 4 vezes o investimento em muito pouco tempo. No entanto, se você agir rápido o suficiente, assim que eu liberar o link no grupo de WhatsApp, você pode fechar isso por investimento de 1.997 por essa mentoria de 30 dias. Tá? Então, a ideia é que essa mentoria de 1.997, você ia ganhar alguns bônus, que é todas as aulas gravadas da mentoria internacional, ela valeria R$ 5.000. A certificação Kettlebell Evolution, só ela vale 997. O curso digital Running Essentials, ela vale 249. O livro de 40 prompts por personal, R$ 250. 4 sessões comigo, R$ 3.500. Só de bônus, essa oferta sairia por 9.997, 9.997. Então, quase R$ 10.000. Só que, para quem está nesse webinar, e esse lançamento dessa mentoria que começa essa quinta, daqui 2 dias é a primeira sessão dessa mentoria de fevereiro, se vocês fecharem hoje ou amanhã nessa mentoria, o preço da mentoria é 997 no Pix. Tá? Então, o preço especial de lançamento da Mentoria Express de fevereiro, ela vai ser 997. A primeira sessão vai ser na quinta-feira à noite, então 11 horas da noite para mim aqui em Portugal, 8 horas da noite para vocês aí no Brasil. Só que a gente vai fazer essa primeira sessão e com esse preço especial do Pix. Basicamente, são poucas as vagas para essa mentoria de 1 mês e você tem que confirmar o seu interesse no grupo do WhatsApp, ou você pode mandar uma DM para mim. Se você quiser garantir a sua vaga, é só fazer um Pix esse meu CPF para confirmar a entrada hoje, daí você me manda o comprovante e a gente começa na quinta-feira a mentoria Express do Evolve. Beleza, galera? Então, para quem esteve aqui
até agora comigo. Temos 17 pessoas aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu fiquei meio embaçado durante a apresentação, minha câmera não está brincando comigo. E espero que vocês tenham gostado de entender essa estruturação de business, que eu acho que é importante que a gente olhe com essas possibilidades, a gente crescer como empresário e olhar a gente não só como uma pessoa que faz a entrega do treino, mas tem muito mais para a gente fazer. E espero que isso tenha aberto um pouco mais a visão de vocês em relação a educadores físicos, empresários, donos de negócio e que tenham essa possibilidade de crescer cada vez mais. Tá? Então, galera, para quem tem interesse na mentoria Express Evolve, manda uma mensagem para a gente lá no... Eu vou pôr o link no grupo do WhatsApp. Quem quiser clicar lá e entrar, vai fazer direto pelo link. Não sei se a equipe já colocou. Deixa eu só ver aqui. Não, mas eu coloco o link para vocês daqui a pouquinho. E ver se tem alguma pergunta aqui. O Alessandro e tal, beleza. Mas é isso, galera. Obrigado. Eu vou abrir para dúvidas agora, mas encerramos a aula e eu ainda vou gastar mais 5, 10 minutinhos. Quem quiser abrir a câmera agora, fiquem à vontade. Minhas colegas de trabalho, a Feira desse, elas estão aqui comigo, me deixaram sabendo que vocês estavam aí. Obrigado, meninas. E para vocês que vocês fazem parte da mentoria, eu acho que muitas vezes olhar para essa estrutura e falar assim, nossa, é isso que a gente estava fazendo aqui, é isso que a gente estava fazendo aqui, putz, talvez esteja faltando isso, putz, aqui dá para trabalhar. Essa visão eu acho que fica mais interessante de olhar e ver como todos os passos, que principalmente vocês duas, que o caminho que vocês estão traçando é o caminho de ter completado cada uma dessas partes e saber que é perrengue, é complicado e vocês estão no caminho certo. Porque quando você olha por esse modelo, fala assim, então, se eu fizer essa uma parte aqui, talvez a coisa se complete. Então, eu acho que desde a ideia de preço, né, dessa, eu acho que as coisas que você está passando essa semana é começar a falar assim, é verdade, eu estou oferecendo um valor que eu estou com medo de colocar lá em cima para o cara que não pagaria e o cara não paga mesmo assim, né? Então, às vezes e se a gente definir ainda mais especificamente o público? Talvez será que é isso que facilite a linguagem, né? Porque você está oferecendo um monte de coisa para um monte de gente diferente. Centrar o foco na narrativa pode ajudar a simplificar os ads pagos. E daí quem vem na sua direção já é o cara que quer comprar algo assim. Peraí, você está tentando soltar. Deixa eu mudar um negocinho aqui que daí vocês conseguem aqui. Unmute themselves. Pode liberar se quiser dessa. Não, então, eu tô pensando aí, realmente, eu só não coloquei algum ads pago porque eu não tô com esse direcionamento, assim, pontual. Mas eu Uhum. acho que é uma coisa que a gente precisa conversar para a É, gente afunilar mesmo. definir ainda mais o nicho. Porque, porra, é essa saída. Porque o produto é muito bom. É muito bom. Quem não quer comprar é o besta. Tá É. perdendo. Só que, quando eu montei essa aula, e eu estava tentando colocar o meu programa na mão de algum treinador. Eu falei assim: e se eu encorpar ainda mais o meu programa, trazer uma pessoa do yoga, trazer uma pessoa da meditação e trazer uma nutricionista no mesmo programa? Sim. Tem um programa. Quando a nutricionista vender esse programa, ela é a pessoa principal do programa. E ela fala: é o meu programa de transformação. E o que envolve esse programa, além da minha dieta? O treino,
LX Evolution, a yoga, tananã, a meditação, tananã. Quando eu vender o meu programa de treino de transformação, o que tem nesse programa? A dieta da nutricionista, o yoga e a meditação. Quando a menina do yoga vender esse programa, é ela na capa. O que tem o programa de yoga? O trabalho do treinamento de força, o trabalho da meditação e a nutrição. Só que se a gente estrutura esse octopus, todo mundo no mesmo programa, certo? Cada um vende na sua página, com a sua linguagem. A única coisa que a gente tem que concordar é o nome do programa, que tem tudo isso. Tem 4 profissionais para fazer a parte da entrega. A gente pode fazer uma sessão ao vivo por mês, cada profissional. Tem uma sessão ao vivo por semana. O trabalho de cada profissional vai ser muito menor. Só que na venda, cada um vende o seu. E a gente, pelo Hotmart, você consegue fazer um percentual de vendas, onde, se eu vender, eu ganho um percentual maior do que o resto. Se ela vender, ela ganha um percentual maior das vendas dela. E todo mundo se encontra no lugar que tem 4 profissionais dividindo a gestão do sucesso dos clientes. Já gera muito mais valor, né? E você faz Pra quanto gente, muito dinheiro, menos trabalho. você faz quanto dinheiro você quiser, porque daí, se eu quiser investir ads na minha página, eu tenho um ganho maior naquela página. Você pode juntar todo mundo e falar, todo mundo investe 1.000. Então a gente investe 4.000 em ads. Joga no bolo do meio, divide em 4 de 25%. Beleza. E se eu quiser investir um valor maior no meu, porque o meu tem uma divisão de 70-30. Se mostrou um ótimo empresário, multiplicou nosso patrimônio. O que isso muda? Para o cliente, ele tem um puta produto completo. Com 4 profissionais foda que se importam, por quê? Eles estão vendendo para estar ali. Só que divide por 4 a gestão dos clientes. E daí, quando eu pensei no LX Evolution, quando o Renatão saiu, eu falei, olha, e se ele crescer maior ainda? Eu só preciso de alguém que entenda de gestão, porque de treino fica fácil a parte do treino. Não é no treino que vai fazer a diferença. É na capacidade de dar valor para o material, saber fazer a apresentação, ter passado o perrengue de aprender a vender e ter recebido não. Por quê? Porque é isso que faz com que o crescimento seja proporcional ao que um business precisa. Não é quanto que o treino é bom. Né? O treino bom é uma partinha. A gestão do aluno é uma partona. A captação desse cara, convencimento dele, o seu call. Essas são as coisas que eu acho que vão fazer a maior diferença. Então, eu acho que tudo isso que a gente tem trabalhado tanto nas mentorias e estudado, cada vez mais a gente vai ficar mais afiado, mas eu acho que a visão de transformar isso num produto ainda mais forte, com um potencial de que não tem nada a ver com o número de seguidores que você tem no Instagram. Não tem nada a ver com o número de seguidores. E a vida não precisa tentar ser influencer, porque o AI vai ferrar a vida de quem quer fazer isso aí. Porque todo mundo está postando muito mais fácil,
com muito mais volume e com muito mais cortes hoje em dia. Então, ter a capacidade de sair dessa batalha intensa o tempo inteiro para tentar aparecer mais para o Instagram, para tentar ter mais seguidores, vai fazer com que esteja muito mais barulhento o Instagram. E aonde que não faz barulho? Na intimidade de um a um. E gastar 1 hora com uma pessoa e 1 hora para fazer um post para um monte de gente que não é necessariamente seu cliente potencial, qual que tem uma chance de maior de conversão? A 1 hora sentando com uma pessoa entendendo o problema dela, ou 1 hora com um post que você não sabe se vai ser mais um post de mais um treinador com mais um corpo bonito, tentando falar o que você tem que fazer pela internet. O Instagram tem uma coisa que ferra todo mundo que é o bom ouvinte. Você só fala. Você não ouve. Né? O seu papel é de postar, é de você dar informação. E o que as pessoas querem é alguém para ouvir qual que é o problema delas. Então, criar essa via de conexão é uma das coisas mais importantes. Galera, a Maria Laura ficou magoada aqui. Estou vendo aqui que ela não ligou a câmera dela, escreveu aqui no grupo. Eu também sou mentorada. Não é só a feira dessa. Obrigado, Maria Laura. Mas se você não aparece, não conta. Tá aqui, ó. As meninas colocaram a cara para bater aqui, ó. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. A Maria Laura tá aqui. Ela quer abrir a câmera, mas ela tá com vergonha. Ah, a África tá aqui também. A África Alarcon, ela é uma das maiores especialistas de golfe, se não a maior, eu acho que ela é a maior especialista de golf training do Brasil. E ela focou em mulheres que jogam golfe, né, África? E a gente conversou muito sobre isso. Meu, vai pegar mulher, mas é pequeno. Seja melhor do nicho. E daí você vê todo evento que tem golfe para mulheres, a África tá lá. Filhinha dela joga golfe, joga golfe. Mercado como poucos. Mercado como poucos. Só preciso trazer a África aqui para Lisboa para a gente dar clínica de golf training. Estou esperando o dia que ela vai cruzar o oceano. Demorou, né, África? Beleza, galera. A Maria Laura. Nossa, Maria Laura, você fica dando depoimento para mim no grupo assim, ó. Tá deitada de câmera com a toalha enrolada na cabeça. Tá com dor de cabeça. Ai, querida, melhoras aí. Galera, beleza? Desça, me dá um feedback, Fer. Foi legal a aula? Cara, eu preciso colocar isso em 1 hora. Não consegui ainda. É longo, né, cara? Eu tava rápido, né? É muito detalhe, ó. É, tava Acho que rápido. dá para acelerar mais o início. Pô, mas eu não parei, cara. É, Eu mas não não parou, não. parei. Eu falei, Foi uma história pá, assim. pá, pá, pá. Exatamente. Eu História preciso e enxugar tanto. mais. Eu preciso enxugar mais. Vai ficar boa. Eu tô Ah, gostando, ficou tá? Eu legal, acho que gostei, tá, gostei. tá fazendo sentido para mim cada vez mais o modelo, né? E daí eu acho que o próximo passo é eu ensinar vocês a fazerem uma aula dessas do produto de vocês. Porque essa aula aqui, eu posso salvar essa aula e colocar na internet, numa página de venda. Só que se você faz isso para o produto de emagrecimento, de performance, de transformação de vida, você tem 1 hora só falando de dores e desejos do cliente que você definiu. E daí você cria todo o funil de captação a partir desse webinário que o cara cai nele quando ele clica no ads que apareceu para ele, porque era aquilo que ele estava procurando na internet. Por isso que você tem que definir o nicho. Senão você não faz isso chegar na frente da pessoa certa. Por isso que eu acho que é legal que vocês terem feito tudo aquilo que vocês fizeram, porque quando você der esse próximo passo dessas coisas que eu estou falando, estava tudo pronto. Né? Acho que o perrengue a gente fala, pô, mas eu estou fazendo e está difícil, não está fácil de vender. Beleza, você fez todas as partes que a gente precisava até agora. Mas agora conecta com o nicho perfeito, a aula perfeita, o ads vai para a pessoa perfeita, começa a chover pessoas que estão interessadas naquela uma coisa que você está falando.
E daí virou sistema. E daí virou sistema. A Michelle falou aqui, ó, definir meu nicho, Kettlebell Training para mulheres de 40 a mais. Michelle, olha só. Alguém que veio do Kettlebell Training. Eu conto ou tu conta, Tiago? Hã? Eu conto ou tu conta, que esse negócio precisa definir mais. Michelle, Kettlebell Training não é nicho. Ele só afasta pessoas. Mulheres 40 a mais que tem qual problema que você pode resolver? Porque você não vai achar na internet uma mulher falando assim: sabe qual é o meu problema? É que eu não tenho kettlebell na minha vida. Daí você resolve o problema dessa mulher. Ela não existe. Então, muda a narrativa. Eu são mulheres acima de 40 que querem alguma coisa, ou que precisam de alguma coisa, ou querem fugir de alguma coisa, mas kettlebell training não tem nada a ver com essa mulher. Kettlebell training é parte da metodologia que você usa. E quer saber de alguém que usa kettlebell training como a ferramenta que mais dá resultado? Quando a pessoa não sabe que é a ferramenta que mais dá resultado, o kettlebell training é uma ferramenta que assusta. Então não oferece ele de cara, oferece a transformação. E coloca o kettlebell training na parte da sua metodologia. E quando ela ficar muito boa na sua metodologia, você pode vender um produto de kettlebell training para ela depois. Mas o que ela quer é ou melhorar aspecto visual, ou melhorar a saúde, ou não ter dor, ou caber na calça, ou caber no vestido, ou arrumar namorado, ou não pensar na vida, ou qualquer coisa. Mas o desejo dela não é ter kettlebell na vida, ela não sabe disso. Então vai ser difícil você achar essa pessoa. O kettlebell ainda é uma solução que te faz um expert diferenciado. Ó, até eu sumi de fantasma. Falou de Carobel, assim, desapareceu. É, Pode fugiu, falar, né? não, Carobel não. Fugiu. Mas o kettlebell, ele entra em outro lugar, não na definição do seu nicho. Certo ou não, Dessa? Perfeito. Até hoje eu sou na mágoa, porque eu não posso falar de Carobel. Né? Fer também, né? Fer virou especialista de kettlebell e entendeu que a venda é uma outra direção. Galera, beleza? Ó, quase 1 hora da manhã aqui. Às vezes eu só aula após. Uh, o que eu vou falar para você, Michele, continue apaixonada pelo kettlebell, mas isso é uma paixão sua. Isso é uma paixão sua, como é paixão minha, como é paixão das meninas. E é a Ó, ferramenta Michele, eu fiquei com raiva de Tiago quando ele disse que muito. era uma paixão minha, que ninguém queria saber. Aí eu fiz, é o Não, não é que eu quê? não queria saber. Eu não queria que você tivesse o seu coração quebrado, assim como eu tive. Tu quebrou antes que o pessoal quebrasse, né? Né? Ele ia se vender, ele não vai se vender sozinho. Apaixona, É porque real. ele vai facilitar a sua vida na hora de ter resultado. Porque é melhor. Eu não tenho dúvida disso. É melhor para treinar online, é melhor para treinar grupo, é melhor para ter custo mais baixo para o cliente. É tudo melhor. Mas não é melhor para você definir o nicho, só isso. Nem para você colocar como o carro-chefe do seu produto. O carro-chefe do seu produto é uma coisa só: transformação, mudança de vida, solução para os seus problemas. Se é kettlebell ou não, kettlebell pode assustar, tira um monte de gente. Pode colocar o kettlebell no tema, tal, tá ali, deixa semi-entendido. Mas o que você vende é a transformação da vida da pessoa. Isso vende. Kettlebell, ele faz a transformação, mas não vende. E ó que eu tô tentando, viu? Teimoso, tento, tento, tento. Mas agora eu ensino a vender. Então eu entendi que o momento do kettlebell
Não é na porta de entrada. Não é na porta de entrada. Beleza? Galera, vou nessa. Quem tiver dúvida, tem entre hoje e amanhã para mandar mensagem para mim, ou no grupo lá do workshop, do webinar, ou pode mandar mensagem individual para mim. Beleza? Valeu, meninas. Ó, amo vocês. Obrigado. Valeu por estarem aqui. Vocês sabem o quanto vocês me dão força quando vocês estão olhando para mim, eu estou olhando para vocês. E nos falamos semana que vem, certo? É isso. Converse comigo no grupo para eu saber como vocês estão. Tá bom? Beleza. Beijo. Vou nessa, galera. Boa noite para vocês aí. Tamo junto.